quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem. Aleluia. Só você pedir o Espírito Santo, a remissão, o perdão, o revestimento. A Bíblia está dizendo: se nós, maus que nós somos, nós damos boas coisas para os nossos filhos, você nunca vai dar um escorpião para o seu filho, uma cobra para o seu filho, uma pedra. Você vai dar um pão, você vai dar um conselho. Jesus está falando: se vocês sabem fazer isso, quanto mais o Pai Celestial, Ele dará o Espírito Santo a vocês. E o Espírito Santo nada mais é do que a sabedoria que nós precisamos para caminhar neste mundo, para caminhar nessa terra. Que a Bíblia diz que quando Deus nos criou, Ele soprou em mim, Ele soprou em você o Espírito de vida, é o Espírito Santo, e esse Espírito, ele clama: ah, papai, ele clama pelo Espírito de Deus. Então, ele, todos os dias, você tem que fazer uma busca, você tem que orar, você tem que buscar a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te ajudar, Ele que vai te livrar, vai te orientar. Se você não buscá-lo de todo o coração, como diz aqui na reflexão, se você não buscar Ele como busca o ouro e a prata, você não vai conseguir vencer as tempestades, você não vai conseguir. Mas se você buscar, Ele está sempre de braços abertos para te acolher. Aleluia. Se você buscar com todo o seu coração, querido, não tem tempo ruim para Ele, sempre Ele vai te ouvir. Aleluia. Mas é o Espírito Santo que faz buscar Ele, esse revestimento. Por isso que Jesus falou: olha, não só o conhecimento da minha palavra, não só o conhecimento do meu plano, mas vocês precisam de um revestimento. Lucas capítulo 24, versículo 44 a seguir. Glória a Deus. Diz assim a palavra, a partir do versículo 44. Amém? Todos acharam? Diz assim: e disse-lhe: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, os profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles, e foi elevado aos céus. E, adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, como introdução, eu quero dizer para vocês que todo trabalho ou profissão exige de nós uma qualificação. Nós precisamos ter uma qualificação. Nós precisamos nos aprofundar naquilo que nós vamos fazer. Se nós queremos ter bom êxito naquilo que nós vamos fazer. Assim como dificilmente alguém ele alcança um mês de sem treinamento adequado, você também, sem o poder de Deus na sua vida, você também não consegue alcançar um mês na sua vida espiritual. Quando nós falamos de isso, quando nós falamos de profissão, nós temos aqui na igreja advogados, nós temos aqui enfermeiros, todos eles prestaram uma faculdade, eles concluíram a faculdade, eles aprenderam para depois exercer sua função. Porque nós não conseguimos exercer nenhuma função, nenhuma profissão, se nós não tivermos uma qualificação. E Deus também trabalha assim. Jesus, quando ele veio e implantou o seu reino, e ele ensinou 12 apóstolos. Depois que ele ensinou os 12 apóstolos, vem a consumação, ele morreu, ressuscitou. Mas aqui no final, esse texto
justamente está falando da vida de Jesus, dos últimos minutos de Jesus, antes dele subir aos céus. Então ele fala assim, olha, ficai em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. Observe que os discípulos já andavam com Jesus. Os discípulos já tinham presenciado milagres. Os discípulos já tinham feito milagres até com a ordem de Cristo. Mas quando chegou a hora da missão, a hora dele estar sozinho, sem a presença física de Cristo, Jesus agora insiste que eles sejam revestidos de um poder. Não só de um poder, como nós vamos ver nesse texto, nessa mensagem, mas do conhecimento da palavra, da comunhão entre os irmãos. Se eles quisessem realmente fazer a vontade do Pai, eles precisavam desse revestimento do poder. É como se você entrasse numa faculdade, recebesse um diploma e estivesse apto para exercer aquela função. Então, se nós queremos agradar a Deus, adorar a Deus, fazer a obra de Deus, nós precisamos desse revestimento do poder. Nós precisamos entender que isso é necessário. Observa que o texto fala assim, ó, e lá vocês serão revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, e lá vocês serão revestidos de poder. Então, em primeiro lugar, para nós ser revestidos deste poder, nós precisamos o quê? Conhecer a palavra de Deus. O texto diz assim, que quando Jesus estava falando com eles, abriu-lhe entendimento para a compreensão da palavra. Quanto maior o conhecimento, mais sábias e eficazes se tornam as vossas ações. Quanto mais conhecimento nós tivermos da palavra de Deus, mais discernimento nós vamos ter no que é certo e o que é errado. Porque se nós não sabemos o que é certo e o que é errado, nós vamos fazer tudo como se tudo fosse normal. Tanto é que a lei de Moisés veio para isso. O povo andava sem lei, sem discernimento. Mas aí Deus estabeleceu a lei para que colocasse uma ordem, o que era certo e o que era errado. E agora Jesus, ele vem mostrando para nós a mesma coisa. Você precisa ter conhecimento da palavra, revestimento do poder. E nada mais, nada menos do que primeiro você conhecer a palavra. Porque se nós não conhecemos a palavra, muito menos o poder. Primeiro o conhecimento da palavra, depois o poder. O poder vem sobre nós quando nós temos conhecimento da palavra. O conhecimento nos capacita a fazer com excelência o que nós fomos chamados a fazer. Quando nós aprendemos, mais elevamos o padrão que nós realizamos. Quando nós aprendemos, mais eficaz se tornam as nossas ações. Quanto mais nós lemos a palavra, mais longe do pecado nós vamos ficando. Quanto mais nós aprofundamos a palavra, mais santidade nós queremos. Nós não queremos pecar, porque nós entendemos através da palavra que o pecado entristece o Espírito Santo. E se eu amo o Espírito Santo, eu não quero entristecer o Espírito Santo. E aonde nós aprendemos? Através da palavra. O conhecimento transforma boas intenções em realizações excelentes. Quando você tem conhecimento da palavra, você vai fazer coisas excelentes, você vai agradar a Deus. Jesus cita as Escrituras, nos mostrando a necessidade do conhecimento dela. O texto diz assim, versículo 44, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Observe que Jesus está diante dos seus discípulos e ele cita as Escrituras. Ele fala assim, tudo que estava escrito nos profetas, na lei de Moisés e nos salmos. Aí a pergunta é assim, então abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Naquele momento, eu penso que Jesus, com seu poder, fez com que eles entendessem o que estava acontecendo. Porque o texto diz que então lhe abriu o entendimento. Depois que Jesus falou assim, olha, está escrito lá na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo, que assim deveria acontecer, que o Filho de Deus deveria morrer, ressuscitar ao terceiro dia. Tudo aquilo que estava acontecendo estava meio obscuro para os discípulos, eles não estavam entendendo muito bem. Mas agora a Bíblia está dizendo, então abriu o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. A lei revela a necessidade de redenção, os profetas anunciam a vida do Messias, os salmos expressam a esperança messiânica. Precisamos ser apaixonados pela leitura bíblica, não ler apenas como uma caixinha de promessas. Toda a Bíblia ela tem
uma essência de Cristo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala de Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia, em todos os textos que você vai ler, vai ter uma figura de Cristo. Porque essa foi a intenção de Deus. Quando ele disse assim, da semente da mulher, vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Ele está dizendo assim, ó, daqui em diante eu vou criar um projeto que daqui 4.000 anos, isso que aconteceu, 4.000 anos nasceu aquela semente. Aí todas aquelas famílias que carregavam a genealogia de Cristo, são famílias que passaram por lutas, por dificuldade. Você pode estudar porque você vai ver isso. Mas a Bíblia deixou para nós um exemplo de que Deus, ele cumpre a sua promessa, a sua palavra. Então nós precisamos entender primeiro, para depois ser revestido de poder. Deus não vai revestir alguém de poder se ele não tem conhecimento da própria Escritura. Se ele não tem conhecimento de quem ele é, de o que ele está fazendo aqui na terra, qual é o seu propósito. Então observe que Deus nos chamou para um propósito. Não só para aceitar Ele, o amor dEle, mas Ele quer que você seja também revestido de autoridade, de poder, contra todos os principados de potestade, porque Ele nos chamou para guerrear. Por isso que é preciso nós ser revestidos de poder. Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que compreendessem as Escrituras somente através da relação divina. Somente através da relação divina nós podemos plenamente entender a palavra de Deus. É só através do Espírito Santo. Pastor, como que eu entendo a Bíblia? Só através do Espírito Santo. Ele que vai iluminar você. Ele que vai perceber o seu coração, que Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Ele sabe exatamente para que você quer conhecer a Bíblia. Porque tem muitas pessoas que conhecem muito a Bíblia, só que levam para o outro lado. Ele leva para fraudar pessoas. Tem, vocês sabem que tem. Jesus primeiro quer que você entenda que você precisa conhecer o plano dele através das Escrituras. É preciso compreender as Escrituras. Nunca, eu creio, nenhum ser humano vai compreender 100%. Que Deus é infinito, ninguém consegue compreender Deus. Mas nós temos que buscar o máximo de conhecimento para entender as Escrituras. Salmo 119, versículo 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, o primeiro passo para nós ser revestido do poder é nós termos o conhecimento das Escrituras. É nós buscar o entendimento, porque foi isso que Jesus falou para eles. E eles então abriu-lhe o entendimento, seus olhos foram abertos. Provérbios capítulo 2, versículo 2, diz assim: inclina o teu ouvido à sabedoria e abriga o teu coração ao entendimento. Sim, se clamares por discernimento e por entendimento, alcançares a tua voz. Se o buscares com a prata e o procurares como tesouro escondido, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha aqui o segredo. De que forma nós temos que entender ou buscar conhecimento da Bíblia? Assim como você procura o ouro e a prata. Assim como nós procuramos o ouro e a prata. Vamos imaginar aqui uma situação. Vamos imaginar que alguém chegue aqui na nossa igreja. Vamos falar na igreja. Alguém que tem conhecimento de ouro. Ele chega aqui com a ferramenta e fala assim: pastor, tem aqui, ó, nesse lugarzinho, a 100 metros, tem uma barra de ouro de mais ou menos 20 quilos. Será que nós vamos cavar um buraco aqui? Não. Vamos passar 2 cavando, não? A liderança todinha. Vamos cavar, vamos cavar. Vamos achar esse ouro, pastor. Por quê? Porque nós sabemos que tem valor. Porque nós sabemos que tem valor. Por isso que Deus chama: busque conhecimento, assim como você busca por prata e por ouro, porque é mais precioso do que o ouro. É mais precioso do que a prata. Conhecimento da palavra é muito mais precioso. É por isso que Deus, Ele quer que você entenda isso. Não é só as bênçãos materiais, não é só a sua saúde, mas o conhecimento de Deus é muito importante. Porque quando você tem o conhecimento de Deus, aí automaticamente, segundo aqui o texto, Ele vai te revestir de uma autoridade. Porque quando você tem conhecimento da palavra e pratica a palavra, você vai estar debaixo de uma bênção de Deus. Agora, quando você conhece a palavra e não pratica a palavra, você vai estar debaixo de um juízo de Deus. As duas coisas é sério.
Ou nós amamos, ou nós não amamos. Ou nós cumprimos a palavra, ou nós não cumprimos a palavra. Deus, ele tem misericórdia, sim, ele tem. Mas ele vai estender até o limite. Eu preciso arrepender. A palavra de Cristo é essa: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Não foi essa palavra que João Batista começou lá? Arrependei-vos dos seus pecados e sejam batizados para o perdão, para a salvação. A palavra principal do cristianismo é arrependei-vos. E às vezes nós chegamos numa igreja, nós pensamos chegar a Cristo e nós não queremos aceitar a palavra de arrependimento. Nós queremos aceitar a palavra só de misericórdia. Misericórdia. O Senhor tem misericórdia, o Senhor tem misericórdia. E o Senhor vai ter misericórdia. Mas você nunca se arrepende, nunca se arrepende. Eu preciso entender que esse Deus de misericórdia também é um Deus de juiz. É um Deus também que ele cumpre a sua palavra. Ele leva a pessoa até ele reconhecer que ele precisa de reconhecer, ou melhor, que ele precisa de um perdão e ele precisa reconhecer os seus pecados. Não é assim servir a Deus. Às vezes nós pensamos que é mil maravilhas. É mil maravilhas quando você entende o propósito da salvação. Quando você entende que Jesus é para você, aleluia. Quando você entende que a palavra é mais valiosa do que o ouro e a prata. Eu não posso levar a palavra, eu não posso levar a obra de Deus como se fosse apenas um clube de relacionamento, onde eu encontro pessoas amigáveis. Não, eu tenho que ter um compromisso com a palavra e levar essa palavra a outra pessoa. E para me levar essa palavra a outra pessoa, eu preciso estar limpo, eu preciso estar em santidade, eu preciso compreender essa palavra, eu preciso estar revestido do poder. Quando você está revestido do poder, você não anda errado. Você sempre lembra que Deus é juiz. Que Deus é amor, sim, mas que Deus é juiz. Quando entendemos, meus irmãos, a palavra de Deus, entendemos que somos chamados para lutarmos firmes com as armas espirituais, pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades. Quando você entende a palavra, é para isso que nós precisamos do conhecimento da palavra. Porque quando chega lá em Efésios, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Então, quando você conhece as Escrituras, você chega diante de um texto desse, você vai entender o quê? Que a sua luta não é contra o irmão, que a sua luta não é contra o seu patrão, está te maltratando, o seu vestido está te perturbando, o seu irmão está te perturbando. Você vai entender que aquele irmão, aquele patrão, aquela pessoa, ela precisa de um cuidado, ela precisa de um relacionamento com Cristo, que se ela faz maldade é porque não entende a palavra. Então você, quando tem o conhecimento da palavra, você não vai agir conforme os seus impulsos emocionais. Você não vai agir com as suas próprias forças. Você não vai xingar. Xingamento atrai maldição. Você não vai falar palavrão, porque palavrão não é para o homem de Deus, não é para a mulher de Deus. Mas quando você é confrontado, você vai lembrar desse texto e pensar: minha luta não é contra ele. Aquele irmão é gente boa, ele só está fora do limite, ele está falando coisa com coisa, eu vou amar ele, eu vou perdoar ele, eu vou orar por ele. Aleluia. É assim que nós vencemos o diabo. Resistir o diabo é isso. Porque se nós atribuir com as mesmas palavras, nós estamos coagindo do mesmo jeito. E o diabo acha uma brecha, e aí ele entra e faz um estrago. Mas quando você entende que você é um filho de Deus, e você tem que ter palavras sábias, você tem que ter sabedoria, porque a palavra nos ensina isso, você vai agir com sabedoria. É por isso que nós temos que revestir, em primeiro lugar, do conhecimento da palavra. Em segundo lugar, Jesus fala assim, olha, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Em primeiro lugar, Jesus abriu o entendimento dos discípulos, explicando para eles assim, olha, é necessário que isso acontecesse. Está escrito nos Salmos, os profetas, está escrito em Moisés, a lei de Moisés. E aí os discípulos
entenderam o que estava acontecendo. Depois que eles entenderam, agora Jesus fala assim, já que vocês entenderam, agora eu tenho uma promessa maior para vocês. Eu tenho um revestimento mais forte para vocês. Porque vocês entenderam. Se nós não entendemos a palavra, Deus não nos reveste de autoridade. Porque a autoridade só vem para aqueles que entendem a palavra. Aleluia. O poder para vencer as potestades, ela vem para aqueles que têm conhecimento da palavra. Para fazer pão, para fazer qualquer receita, nós precisamos dos ingredientes certos. Quem faz pão aqui em casa? Levante a mão, mulheres. Quem faz pão? Nossa, todas as irmãs fazem pão. Quem faz pão sabe que tem medida certa da farinha, não tem? Medida certa da farinha, do açúcar. Se você colocar a medida errada, o pão vai sair murcho, ou vai crescer demais, vai estourar. Se você esquecer do sal, vai ficar sem sal, sem açúcar, sem açúcar. Mas toda receita, ela tem a sua norma, né? É assim, 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 uma xícara e tal, um litro e tal, e assim vai. E na obra de Deus, você acha que é diferente? Hã? Deus também quer fazer com nós a mesma coisa. Tem uma regra, tem um padrão, tem uma receita a ser seguida. Primeiro você se enche de conhecimento. Agora vem o poder de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Para fazer móveis também é a mesma coisa. O marceneiro precisa de detalhes. O marceneiro precisa saber a medida da madeira, a qualidade da madeira, o tamanho do móvel, senão não vai ser móvel de perfeita qualidade. Ele precisa ser entendido naquele assunto. E aqui nós temos muitos irmãos que trabalham na enfermaria, irmãos são advogados. Para vocês advogarem, estão advogando ali. Para vocês advogarem, é preciso passar no curso, né? Entender a lei, entender os processos, entender tudo. Senão, não consegue exercer a sua função. E para ser cristão, e para ser o servo de Cristo, o que nós precisamos? Na obra do Senhor não é diferente. Se queremos realmente fazer com excelência, nós precisamos revestir do poder do Espírito Santo. Aleluia. Isso é promessa. Isso é promessa. Nós estamos usando o dia de ceia. Isso aqui nós estamos falando da palavra de Jesus após a sua morte. Ele morreu, ressuscitou, agora ele está aconselhando os discípulos para dar continuidade à sua obra. A sua obra não parou em Cristo. Cristo apenas começou. E agora ele está falando, olha, se vocês querem realmente fazer a diferença, ser homens de qualidade, ser homens de poder, se vocês querem enfrentar no mundo, enfrentar até a cruz, porque muitos devem enfrentar também a cruz, vocês precisam ser revestidos do poder. É o poder que nos dá força e capacitação para nós vencermos. Porque se nós formos fazer a obra do Pai, sem esse revestimento da autoridade do Espírito Santo, nós vamos cair na beira do caminho. Tem um texto da Bíblia que me fala em memória, que alguns homens foram expulsar demônios quando Jesus estava presente. Eles foram expulsar os demônios e o demônio deu risada na cara dele. Falou, eu não conheço o Deus de Paulo, não conheço quem é Jesus, mas quem é vocês? E a Bíblia vai falar que eles levaram uma surra daquele homem, que não estava revestido de poder. Não tinha autoridade. Que autoridade quem dá é Deus. Para quem que Deus dá autoridade? Para quem que Deus dá? Para quem tem realmente um coração puro, quem é manso e humilde de coração, quem conhece a palavra, quem guarda a palavra no seu coração. Glória seja dada ao nome do Senhor. Revestimento de poder. Os discípulos de Jesus que caminhavam com Jesus não puderam fazer a obra de Deus sem o revestimento do poder, muito menos nós. Entenda uma coisa. Os discípulos estavam com Jesus, já caminhando mais de 3 anos e meio. Agora Jesus morre, ressuscita, e Jesus fala para ele, até falar uma coisa para vocês. Vocês já andaram comigo, vocês já aprenderam muitas coisas comigo, mas falta uma coisa. Falta o revestimento do poder. É o revestimento do poder que vai fazer as coisas acontecer. Porque não é pela minha força, não é pelo meu poder, porque senão nós não vamos fazer a operação certa. Nós não vamos advogar certo, usando aqui a expressão de casos de um advogado, de um médico. Não pode, o médico não pode ir numa mesa de cirurgia se não tem um curso, se não tem um diploma, não tem uma qualificação. Você não pode expulsar um demônio de alguém se você não tem um revestimento de poder. Porque senão você não vai conseguir, o diabo vai dar risada na sua cara. Você não consegue vencer as tentações do mundo, do diabo, se você não estiver revestido de poder. A tentação bate na sua porta e você não resiste ela, porque você não está revestido do poder.
E esse poder, querido, existe em nós um momento com Deus. Existe em nós um momento de estar a sós com Deus. Foi isso que Jesus disse: ficai em Jerusalém. Jesus deu uma ordem para eles: ficai aqui, fica nesse lugar aqui em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles ficaram ali por muitos dias. Muitos dias. E eles foram revestidos de poder. Foi o dia do Pentecoste. O dia que o Espírito Santo derramou sobre aqueles apóstolos. E a obra do Senhor começou a ser feita naquele lugar. Aleluia. João 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Por que o revestimento, pastor? Porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Por que ser revestido de poder? Só aceitar Jesus, tá bom? Tá. Vai morar no céu. Mas você quer fazer a obra? Você quer fazer a diferença? Seja revestido de poder. E esse poder tem que ser buscado em oração, em intimidade com Deus, em lágrimas sendo derramadas no altar do Senhor. Você tem que compreender. Quem tem chamado não está entendendo o que eu estou falando. Quem tem o chamado de Deus para o ministério da pregação, para o ministério do louvor, qualquer ministério que você faça na igreja, quem tem vontade de fazer alguma coisa na igreja, pregar, cantar, ministrar, cuidar da ceia, qualquer coisa, cuidar das crianças, todo ministério exige de você uma capacitação do poder do Espírito Santo. Porque sem o poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que nós somos como lata vazia. Não faz diferença, só barulho. E só barulho não adianta, não convence, porque quem convence é o Espírito Santo que está dentro de você. Quem convence é o Espírito Santo. Deus vai estar usando a sua boca para falar com outra pessoa, porque você está carregando a presença dele. O poder de Deus está sobre você. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Jesus já tinha prometido para eles um batismo. Jesus já tinha prometido para eles um revestimento de poder. E somente com o revestimento de poder, querido, que nós vamos vencer as tentações. Todos nós somos tentados em todas as áreas das nossas vidas. Como receber este poder? Nós não recebemos esse poder por nós sermos bons. Não. Pastor, sou um homem bom, sou uma mulher boa. Não, não é pelos seus méritos. Você não vai receber esse poder por dar a melhor oferta, o melhor dízimo. Não, não. Você não vai receber esse poder por ser pontual nos seus horários. Não. Mas nós receberemos esse poder pela graça e pela obediência à palavra de Jesus. Esse poder só vem pela graça, que é favor não merecido, e pela obediência à palavra de Jesus. Pela compreensão de que Ele é o seu Deus, é o seu Pai, de que Ele é um Deus todo-poderoso. Ele pode, sim, tratar você da forma como Ele quer. E às vezes Ele corrige, sim. Ele corrige porque Ele quer trazer você de volta. Às vezes você está saindo para uma direção errada, e Ele, porque te ama como Pai, Ele te corrige e traz de volta. Mas se você quer ser revestido, obedeça esse Pai, obedeça a palavra e anda no caminho do Senhor, porque Ele tem grandes coisas para você. Ele tem grandes coisas a fazer na vida de cada um de nós, quando nós obedecemos a palavra e não andamos pelos caminhos tortuosos dessa vida. A Bíblia diz que Deus dá o Espírito Santo de bom grado a quem pedir. A quem pedir? Lucas capítulo 11, versículo 13. Não recebemos pelo que somos, Deus dá de graça. Não podemos comprar essa bênção. Ela vem para quem tem coração puro e mãos limpas. Salmo 24, versículo 4. Ele só dá essa bênção para quem tem coração puro e mão limpa. Aleluia. Como está o seu coração? O que você tem pensado durante essa semana? Quais são os projetos que você tem colocado na sua mente? Será que esse projeto tem agradado o Espírito Santo? Aleluia. Lucas capítulo 11, versículo 13, diz assim: pois se vós, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem. Aleluia.
Só você pedindo ao Espírito Santo a remissão, o perdão, o revestimento. A Bíblia está dizendo: se nós, maus que nós somos, nós damos boas coisas para os nossos filhos, você nunca vai dar um escorpião para o seu filho, uma cobra para o seu filho, uma pedra. Você vai dar um pão, você vai dar um conselho. Jesus está falando: se vocês sabem fazer isso, quanto mais o Pai Celestial, Ele dará o Espírito Santo a vocês. E o Espírito Santo nada mais é do que a sabedoria que nós precisamos para caminhar neste mundo, para caminhar nessa terra. Que a Bíblia diz que quando Deus nos criou, Ele soprou em mim, Ele soprou em você o Espírito de vida, é o Espírito Santo, e esse Espírito, ele clama: ah, papai, ele clama pelo Espírito de Deus. Então, ele, todos os dias, você tem que fazer uma busca, você tem que orar, você tem que buscar a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te ajudar, é Ele que vai te livrar, vai te orientar. Se você não buscá-lo de todo o coração, como diz aqui na reflexão, se você não buscar Ele como busca o ouro e a prata, você não vai conseguir vencer as tempestades, você não vai conseguir. Mas se você buscar, Ele está sempre de braços abertos para te acolher, aleluia. Se você buscar com todo o seu coração, querido, não tem tempo ruim para Ele, sempre Ele vai te ouvir, aleluia. Mas Ele é o Espírito Santo que faz buscar Ele, esse revestimento. Por isso que Jesus falou: olha, não só o conhecimento da minha palavra, não só o conhecimento do meu plano, mas você precisa de um revestimento. Você precisa de um revestimento. Qual tem sido o tempo de busca pela presença de Deus? Pergunto para você: qual tem sido o seu tempo de busca pela presença de Deus? Você tem tirado horas ou minutos na sua casa em oração? Oração essa que você não vai só pedir, porque às vezes nós achamos que a oração é só para pedir, né? A gente já foi ensinado assim: ora, pede a Deus lhe dá. A oração, a melhor oração que nós fazemos, é a oração de gratidão, é a oração de engrandecimento no nome de Deus. Você ajoelhar no seu quarto e começar a falar: Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Senhor, a tua graça me alcançou. A oração que toca o coração de Deus, quando você exalta Ele, independente se você está chorando, independente se você está passando dificuldade, você vai orar e vai dizer: Senhor, tu és um Deus eterno, tem todo o poder, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor é aquele que fechou a boca dos leões, o Senhor é aquele que livrou os 3 jovens da fornalha de fogo, o Senhor é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje. Você começa a engrandecer o nome de Deus, querido, começa a exaltar o nome de Deus, e a presença de Deus vai chegar até você. O Espírito Santo vai te envolver, você vai começar a falar em outras línguas. Você sabe por quê? Porque você está tocando o coração de Deus, você está exaltando o nome dele, aleluia. Não podemos só pedir e pedir, querido. Às vezes nós pedimos demais como mendigos. Ah não, você é filho do Pai, você tem tudo nas mãos. O que nós precisamos para ter acesso a tudo o que Deus tem é a nossa obediência. Quando nós obedecemos ao Pai, nós temos acesso na casa do Pai. A casa do Pai você pode entrar, abrir a geladeira, entrar no quarto do Pai, porque você é filho, você tem acesso, aleluia. Mas como que eu tenho acesso? Pela obediência à palavra. É por isso que Jesus está falando: primeiro, tenha conhecimento da minha palavra. Quando você tem o conhecimento da palavra, você não fica pedinte. Você ora e agradece, você engrandece o nome do Senhor, e automaticamente, querido, se você vai perceber que as bênçãos do Senhor vai começar a ser derramadas sobre a sua vida, porque isso é cumprimento da palavra. O que diz a palavra? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas é tudo: vida material, vida espiritual, vida familiar, tudo Deus acrescenta, aleluia. Mas o meu tempo de presença com Deus tem que ser reservado todos os dias.
Assim como você tem todos os dias o seu tempo do almoço, o seu tempo do café da manhã, todos os dias você tem o seu momento para ir até no banheiro, você sabe do que eu estou falando? Você tem um tempo certo para todas as coisas, você precisa ter um tempo certo para a busca da presença, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Às vezes vai estar doendo, às vezes você vai se distraído, mas tenha força, começa a orar, coloca um louvor, começa a meditar naquele louvor, né, adorando a Deus, desliga do mundo, mas nem esse tempo com a presença, que a presença faz toda a diferença. Aleluia! É com a presença que você vence o diabo, é com a presença que você vence a prostituição, é com a presença que você vence a mentira, é com a presença que você fala de Jesus para outras pessoas, é com a presença, não é pela minha força, não é pela sua força, mas é pela presença de Deus na sua vida. Eu preciso disso. A igreja precisa entender que o revestimento do poder é necessário, mas primeiro entenda a palavra, entenda quem você é dentro da palavra. Qual tem sido o seu tempo de adoração? Qual tem sido o seu esforço em buscar a presença? Está focado em buscar a santidade ou prefere não entender esses assuntos? Às vezes, muitas pessoas não querem entender, faz de conta que não sabe, não entende. A coisa mais gostosa, usando essa palavra, né, que vem na minha mente, a coisa mais maravilhosa é a presença de Deus. A presença de Deus, quando ela te pega, quando ela te enche, você não quer parar mais, você não quer parar de orar mais, você quer continuar na presença. É como se você saísse deste mundo e entrasse numa religião social. Você começa a chorar, a agradecer o nome de Deus, você começa a entender que você não vale nada, mas Deus te resgatou mesmo assim. Você começa a entender que você não merece nada. O primeiro princípio para você ser cheio é começar a entender: eu não valo nada, eu não sou nada, mas Ele assim me amou e me resgatou. Porque quem somos nós sem Deus? Quem somos nós sem a presença dEle? Se não fosse a presença dEle, nós estávamos condenados. O nosso lugar é em perdição, é inferno. É por isso que você tem que adorá-lo. Enquanto você está na terra, as dificuldades que nós passamos aqui, querido, segundo a palavra, não se compara com a promessa que está reservada para nós. Aleluia! As promessas é maior do que as dificuldades. E a dificuldade tem para todos. A dificuldade tem para todos, não é para um e para outro, não. Todos passamos por uma certa dificuldade, uns mais e outros menos, mas tudo segundo a nossa capacidade. A Bíblia diz que Deus não dá uma carga superior àquela que você possa carregar. Então, se você está carregando um fardo, porque Deus sabe que você pode carregar esse fardo, e mesmo assim louvar Ele, que vai chegar um dia que nós vamos ficar livres desse fardo. Vai chegar um dia que nós vamos ficar livres desse corpo perecível. Esse corpo que puxa o pecado. Essa carne que puxa o pecado. Vai chegar um dia que nós vamos ter um corpo glorificado como o corpo de Jesus. Com o poder de Deus atuando em nós, receberemos o infinitamente mais. Diga comigo, infinitamente mais. Com o poder de Deus nós recebemos o infinitamente mais. Que está em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Olha a palavra. Conforme o seu poder que opera em nós. Então, quando é que eu recebo infinitamente? Quando eu recebo o poder. É o poder que vai te levar para esse infinitamente mais. Que o poder vai levar você a fazer somente a vontade do Pai. Você dá revestido de uma autoridade, de um entendimento, de uma compreensão. Então você vai começar a fazer aquilo que o Pai agrada. Então você vai começar a prosperar em tudo aquilo que você faz. Se você não faz aquilo que Jesus te orienta, se você não caminha dentro da palavra, você não consegue prosperar na vida. Você fica patinando e patinando. Ainda mais se você tem conhecimento da palavra. Porque a Bíblia diz que Deus cobrará mais aqueles que têm conhecimento.
Então, se nós temos conhecimento da palavra, o nosso propósito, a nossa atitude tem que ser sempre andar alinhado com a palavra. Que Deus cobrará de nós. Sabe por quê? Porque nós estamos testemunhando que somos de Cristo, mas estamos vivendo uma vida como se não fosse de Cristo. Então, isso causa escândalo. E quando causa escândalo, Deus cobra de você. Deus é juiz. Amém? É por isso que é importante você entender que esse poder leva você a também a viver uma vida de propósito, uma vida que realmente agrada a Deus, sem demagogia. O poder de Deus nos capacita com coragem, com equilíbrio, com amor. O poder de Deus, Ele nos capacita com coragem. Se acha que se não fosse o poder de Deus, aqueles apóstolos lá no início, eles teriam morrido da forma que morreram? Quem já leu as histórias dos apóstolos? Levante a mão, as histórias dos apóstolos. A forma como eles morreram. Todos eles morreram martirizados. E eles não negaram a sua fé. Quando você vai estudar a história dos homens, dos pais da fé, homens foram queimados vivos em fogueiras. Eles nunca negaram a Jesus, porque estava revestido de poder. Poder não deixa você fugir, porque você entende perfeitamente quem você é. É isso que nós precisamos para viver uma vida próspera, para viver o infinitamente de Deus nessa terra. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. É isso que Deus nos deu. O espírito de coragem, aleluia. Esse poder de dar coragem para evitar toda e qualquer situação. Em último lugar, precisamos revestir-nos de comprometimento com a adoração e oração. Revestir do comprometimento com a adoração e oração. Primeiro revestido com o espírito da palavra, depois revestido com o poder de Deus. E agora o texto que nós lemos vai falar que nós precisamos revestir também da adoração e da oração. Olha o que diz versículos 51 e 53. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. Jesus subiu aos céus. E adorando eles. Quem? O que os discípulos estavam fazendo? Adorando. Estavam adorando a Jesus. Tornaram um grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo. Onde eles estavam? No templo. Em comunhão. Louvando e bendizendo a Deus. Então observe que Jesus trouxe para aqueles discípulos um revestimento do conhecimento da palavra. Abriu o entendimento. Eles foram revestidos do poder de Deus para ter ousadia, firmeza e coragem. E agora eles foram revestidos também dessa adoração e de oração. Eles saíram dali, Jesus foi levado aos céus e eles agora começaram a reunir no templo, adorando e louvando a Deus em oração. 3 coisas principais que nós precisamos para nós realmente caminhar numa vida íntegra com Deus. Esses 3 revestimentos nós precisamos. Revestido do conhecimento da palavra, revestido do poder de Deus, revestir-nos da adoração e da oração. Nós precisamos caminhar assim. Revestir-se de comprometimento com a adoração é deixar que cada atitude nossa exalte a Deus. Adoração é deixar que toda atitude ou cada atitude nossa adore a Deus. Tudo que você faz, desde o seu levantar até o seu deitar, está adorando a Deus. Isso é uma vida de adoração. Se no meio da caminhada você acordou, até que fez uma oração, leu um texto da palavra, mas chegando no trabalho, você já entrou numa roda de fofoca, já começou a falar mal de um, mal de outro, você não está adorando mais a Deus. Ou o seu companheiro de trabalho xingou você, rapaz, não é assim. E você só com a palavra mais puta, já não está adorando Deus a mais. Então nós precisamos revestir de adoração, suportar as afrontas, suportar os xingamentos, suportar as dificuldades. É Jesus, eu te louvo, eu te adoro. Ele está falando porque ele não entende, mas eu não quero pecar, eu não quero soltar um palavrão, eu não quero amaldiçoar o meu irmão. Ele não sabe o que está falando, fala como Jesus. Pai, ele não sabe o que está fazendo. Então nós precisamos revestir dessa adoração. Quando nos revestimos de compromisso com a adoração, nossa vida se torna um louvor contínuo a Deus. Você está sempre adorando a Deus, louvando a Deus. Porque as pessoas vão ver você, vai falar, esse homem é diferente, essa mulher é diferente.
Olha o que está acontecendo na casa dele. Olha o que está acontecendo. Mesmo assim ele está cantando, ele está alegre. Como se nada tivesse acontecido. Isso é confiança. Quem confia em Deus não fica nervoso. Quem confia em Deus não fica ansioso. Pastor, e como é que eu consigo isso, pastor? Revestimento do poder, da oração. Revestimento da adoração é entender o seu propósito. Revestir-se de comprometimento com a adoração, aleluia, é colocar Deus no centro de tudo o que nós fazemos. Revestir do poder, da adoração, do louvor, é colocar Deus no centro de todas as coisas. Deus, Ele vê tudo. Para onde me ausentarei do teu espírito, assim diz o salmista? Para onde fugirei da tua presença, assim diz o salmista? Não tem para onde eu fugir, Ele está vendo. Ele vê tudo que eu faço de bom e de ruim, Ele está vendo. E por que eu vou desafiar Deus nesse? É um Deus que quer me amar, um Deus que quer resolver os meus problemas, é um Deus que quer caminhar comigo, é um Deus que quer colocar a ponte onde você não pode passar, é um Deus que quer derrubar as muralhas para você, é um Deus que quer abrir para você caminho onde não tem caminho, é um Deus que só quer te abençoar. Como que eu vou pisar na bola com Deus desse? Como que eu vou fazer errado, sabendo que Ele está vendo? Eu preciso amar com todo o meu coração. Eu preciso adorar com sinceridade. Eu não posso levar de qualquer maneira aquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia! Eu tenho que servir com todo o meu corpo, minha alma e o meu espírito. Ele me chamou, Ele me amou, Ele me resgatou. Aleluia! Ele te resgatou, é Ele, a Ele que nós devemos adoração, é Ele que nós devemos todo louvor, porque Ele nos chamou por um propósito de representá-lo aqui nesta terra, aleluia. Você é uma cópia de Cristo, você é um Cristo com C minúsculo, é um Cristo com C minúsculo, entende o que eu estou falando? Você representa, você carrega a presença dEle, aleluia, o mesmo Espírito que estava atuando em Cristo atua em você quando você entende a palavra e caminha dentro dessa palavra e é revestido do poder, querido, aleluia. Você consegue brilhar nas trevas, você consegue fazer a diferença nessa terra. Enquanto o mundo está desesperado, você está glorificando a Deus, você está louvando a Deus, aleluia. Salmo 96, versículo 9 diz assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele em toda a terra. Adorai Ele com santidade, tremei diante de toda a terra. Salmo 34, versículo 1: pedirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Aleluia! O louvor tem que estar continuamente na sua boca. O louvor a Deus, a adoração a Deus. E para isso o revestimento precisa estar em você. Conclusão, querido: conhecimento nos capacita a fazer com excelência o que antes fazíamos por instinto. Tem aquele negócio de fazer no instinto, ou porque nós aprendemos de uma forma, ou porque nós temos um ritual. A minha família toda fazia. Mas quando você tem o conhecimento e a capacidade do Espírito, você começa a fazer com o impulso do Espírito Santo. Você começa a fazer diferente. E você sabe que isso aqui não é um ato de religiosidade, mas é um ato do poder de Deus. É o poder de Deus que faz. É o poder de Cristo que opera. É o Espírito Santo que opera. Somente revestido pelo poder de Deus poderemos caminhar com confiança e cumprir nossa missão em Cristo. Somente com o poder de Deus. É impossível nós não vencermos. É impossível nós vencermos sem a presença gloriosa de Deus. Revestir-se de adoração é decidir diariamente viver para a glória do Senhor. Aleluia. É decidir viver diariamente para a glória do Senhor. Tudo que você faz, tudo que nós fazemos, é para Ele. É para Ele. Aleluia. Que o Senhor nos ajude a viver de acordo com a sua vontade.